Muito boa tarde, minha Paraíba. É terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Nós estamos ao vivo aqui, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Você acompanha conosco aqui, fica aí para você mergulhar num tema que o Brasil todo está acompanhando, apreensivo, estarrecido e curioso sobre essa crise financeira que se revelou nas lojas americanas. Está funcionando aqui no Brasil desde 1929, vai fazer 100 anos, e de repente aparece aí um rombo financeiro de mais de 20 bilhões de reais, o Brasil todo querendo entender, as pessoas que trabalham nas Americanas, inclusive, preocupados, vai fechar, não vai fechar, tantas e tantas lojas espalhadas pelo Brasil, espalhadas aqui na Paraíba. Então, no Rede Verdade hoje, vamos entender o que está acontecendo com isso e, principalmente, para você, inclusive, que tem empresa de médio, pequeno porte, inclusive, o que fazer para evitar, claro, proporcionalmente, crises como essa das Americanas. Porque o nosso convidado de hoje é o Josicley Cruz, ele é especialista em governança e gestão e é representante aí do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e vai nos explicar um pouco que situação é essa e como fazer para evitar tudo isso. Josicley, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos os espectadores, a você, Luz Torre, a TV. E é um tema que realmente você fica refletindo, né? Como é que se pode uma empresa de quase 100 anos chegar nessa trajetória de situações onde se apresentava com um cenário de consolidado, né? De tudo. Para a gente começar aqui, entendeu? Vamos lá, se você consegue explicar para a gente, até didaticamente, o que foi que aconteceu, até cronologicamente. Isso começou esse ano, né? Do ponto de vista para a mídia, né? Isso. O que é que aconteceu efetivamente com as lojas americanas? De forma direta, o que ocorreu foi um risco, se fala risco sacado. É uma operação direta na qual o banco financia a compra do eletrodoméstico para o fornecedor. Caso a Americanas, aqui é um exemplo prático, a Americanas quer fazer uma compra de 100 mil geladeiras com o fornecedor A. Então, o banco vai, financia e faz o pagamento diretamente para o fornecedor. Isso certo. Que ocorreu. São as operações que as lojas de varejo, inclusive, fazem. Varejo faz isso corriqueiramente. A questão era o lançamento contábil dessa operação. Essa operação se dá-se da seguinte forma. A partir do momento que a operação entre o banco e a Americanas não era colocado os custos financeiros, era colocado como uma relação de fornecedor com a Americanas. E isso o que acontece? Você terminava inflando o seu lucro e obscurando, ocultando a questão do custo. E para entender, quando se revelou, tinha ali um rombo de 20 bilhões nesse sentido. Sim. Ficou identificado que as Americanas faziam financiamento, ou seja, ficavam devendo ao banco. Sim. E também esse dinheiro não chegava na conta dos fornecedores ou não? Não é que não chegava aos fornecedores. Chegava. Chegava sim. A relação da Americanas para com os bancos, as instituições financeiras que financiavam essas compras. Isso. Então, o que é que ocorre? Uma vez que o banco garantia a compra dos produtos que a loja americana ia colocar para vender, a informação no balanço contábil não era colocado com juros, com a aplicação correta das informações contábeis. E isso gerou o que acontece. Onde é que está o custo adicional do financiamento? Porque o banco, uma vez, ele comprou o bem para a Americanas. A Americanas, por sua vez, conseguiu a relação de parceria com o fornecedor, mas o custo financeiro dessa operação com o banco, entre a Americanas e o banco, não estava sendo colocado nas demonstrações contábeis. Tá, passo o seguinte, vou fazer duas perguntas então. Primeiro, quem fez isso dentro das Americanas? Ou seja, quem estava fraudando e escondendo essas informações? E, em segundo lugar, principalmente essa pergunta, como é que você só descobre algo quando chega a 20 bilhões de reais? Ou seja, não é um volume muito grande para se descobrir. Geralmente você descobre isso antes. Tudo bem que as operações de financiamento de um tamanho, de uma loja, de uma empresa do tamanho das Americanas, ela é realmente grande, é diferente ali de quem está trabalhando com 500 mil reais, com 1 milhão de reais. Mas quem fez e por que se chegou a um volume tão grande antes de se descobrir isso? Quando se chega a uma situação dessa de forma prática, é a questão do acompanhamento. A gente tem os 4 pilares da governança, que é a transparência, com as informações, a responsabilidade corporativa da alta administração da organização, caso o CEO, o diretor financeiro administrativo, o diretor de relações com investidores, a prestação de contas e a equidade, tomar decisões plausíveis pautadas com isenção. Ou seja, só para a gente repetir, esses seriam itens que qualquer empresa grande, médio ou pequeno porte, se colocar, evita
crises como essa. Claro, Sim. cada um proporcionalmente, a crise é do tamanho, do tamanho do negócio. Isso. Mas, só para repetir, transparência. Transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade. Certo. Esses são os pilares da governança que qualquer empresa de capital aberto ou fechado no Brasil ou fora do Brasil, ele tem que seguir. É a bíblia da governança de qualquer empresa, seja uma empresa de capital aberto ou fechado que está com um papel listado na Bolsa de Valores. O que é que se avalia dentro desse cenário hoje? A questão da confiabilidade das informações. Quer dizer o quê? No primeiro momento, quando o Sérgio Rial assumiu a Americana, logo no 1º de janeiro... Ele era o CEO da Americanas. Isso, justamente, né? Ele vinha do sistema de banco, então a governança no banco ele é muito mais rigoroso, rígido. E ele, com boas práticas de governança, quis acompanhar também esse ambiente dentro da Americanas. A partir do momento que ele começou a fazer as entrevistas com a alta administração, começou a identificar as informações contábeis, aí se viu que o cenário proposto naquele momento, antes da entrada, era um. E quando ele entrou dentro da instituição e viu os números, de fato, viu que a informação era outra. Ou seja, foi ele que descobriu. Foi ele que descobriu. Com um olhar mais apurado Isso. sobre os dados e também com esses contatos todos, as entrevistas com os sócios, acionistas então, e diretores. O que é que ocorre? Uma vez que ocorre isso, que ele tem um fato relevante, ele tem a obrigação de comunicar a CVM, Conselho de Valor Imobiliário. Então, a partir daquele momento, do dia 1º para cá, foi uma corrida de 100 metros, vamos dizer assim. Muitas informações foram lançadas e a confiabilidade dessas informações ficaram em xeque. Porque uma hora era 20 bilhões, daqui a pouco era 30, daqui a pouco era 40 bilhões. Então, hoje a gente tem uma situação na qual que a gente está no ambiente da construção das informações de fato, se elas são verídicas ou não. Ou seja, de toda forma, o quanto é importante uma empresa também ou ter um quadro ou convocar um quadro, aí eu falo de recursos humanos, para poder ter um olhar muito... ou uma empresa que possa ter um olhar muito mais objetivo, muito mais apurado e aprofundado das suas contas. O que eu digo é o seguinte, se a gente for olhar aquela situação da Americanas, eu acho que é a seguinte pergunta simples, que é perguntar assim, o banco poderia perguntar, aquela linha de crédito que eu financiei as compras de aqueles itens que você revende no seu home center, como assim queira, como é que está lançado no balanço contábil? Uma pergunta simples. Simples. Se essa pergunta teria identificado R$1 antes de chegar a 20 bilhões. Isso, muito antes. Agora, são várias informações que a gente vai dentro desse enredo, a gente identifica que a Americanas, nos últimos 10 anos, teve dividendos, diferente de outras empresas de e-commerce, que a gente tem período que tem período que não tem. O que a gente vê que é um novo aprendizado, um novo capítulo no cenário brasileiro na área de governança em relação às informações e como lidar com esse novo cenário agora. Tá. E aí eu lhe pergunto, vamos lá, passo seguinte, a própria Americanas, e foi aí quando abalou o mercado como um todo, pediu uma recuperação judicial. Isso. Só para a gente explicar para quem está acompanhando o que seria a recuperação judicial, protege um pouco a empresa de ações judiciais, de bloqueio de contas, enfim, dela ir à solvência diretamente enquanto ela tenta resolver isso. O que foi que aconteceu em relação à Americanas? A Americanas, né, logo de imediato, entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça. E o que preconiza a Lei 11.101, da questão de falência, de recuperação extrajudicial, tudinho, ela diz que você tem todo um requisito legal. Entrar com a recuperação judicial, se ele for validado pela Justiça, posteriormente fazer a relação de credores, posteriormente um plano de ação, e a partir do momento do aceite da Justiça, tem um delay de 180 dias, que é aquele período na qual os seus credores ali vão ter que esperar para ter toda a organização. E durante esse período também tem a nomeação do administrador judicial, na qual ele fica como representante legal em conjunto com a alta administração da organização. Agora, fica imaginando que esses credores certamente uma rede muito grande, a gente está falando de Americanas, que vende de forma volumosa. Isso. É uma rede de credores que estão todos prejudicados de início, né? Sim, a gente, levando em números práticos, assim, de forma direta, a gente tem hoje 1.057 fundos, entre fundos de ações e debêntures. Debênture é aquela situação, eu emito um título, né, e daqui a um tempo eu vou receber aquele valor com a correção. Então, 55% desses fundos é de fundo de ações e 45% são de debêntures. Então, são pessoas que investiram em papéis e aí fica aquela situação, né? Agora, fazer a ordem da sequência conforme fala a Lei 11.101, primeiro os trabalhadores, aí sucessivamente.
Agora, José, vou lhe fazer a pergunta que eu acho que todo mundo está, inclusive quem trabalha nas Americanas, né? Quem tem ali, quem é mão de obra, quem é trabalhador das Americanas, todo mundo tem famílias que vivem desse salário que recebe ali das Americanas. Também fornecedores, né? Sim. Qual é a perspectiva que você tem, com base no seu conhecimento e experiência e do próprio Instituto, sobre a Americanas? Ela vai fechar as portas ou não? O que é que vai acontecer com a Americanas? Segura aí um momentinho para quem quer ouvir sua resposta. Vou lhe convidar para acompanhar junto conosco a informação de hoje, já que a gente está falando de contas. A informação aí, eu estou indo para a Assembleia Legislativa, lá o relatório da Comissão de Orçamento, conduzida aí pelo deputado Wilson Filho, que foi relator dos pareceres do Tribunal de Contas em relação às contas do governador João Azevedo e do ex-governador Ricardo Coutinho. O relator Wilson Filho, na Comissão de Orçamento, deu parecer pela aprovação dessas contas, boa parte delas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Washington Luiz esteve lá e acompanhou tudo isso. A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa se reuniu na manhã desta terça-feira para votar o parecer do Tribunal de Contas que rejeitava as contas de Ricardo Coutinho e de João Azevedo. No relatório, o Wilson Filho, ele fez uma exposição das contas que foram analisadas pelo tribunal e chegou à conclusão pelo parecer favorável. Os membros da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, em número de 7, 5 votaram a favor e 2 votaram contra. A nossa análise foi totalmente jurídica. Eu apresentei um parecer que teve robustez jurídica. Eu me preparei para esse parecer, estudei, escrevi da primeira letra à última, pessoalmente, porque a gente, na análise do tema, percebe que os codificados é uma figura de contratação existente há mais de 20 anos. Até 2015, o Tribunal de Contas possuía um posicionamento. Lembremos que, a partir de 2016, o Tribunal mudou de posicionamento, mas as decisões só aconteceram em 2021. Ou seja, já havia passado vários anos de 2016, ocorrendo apenas as decisões e, portanto, a publicização da mudança de postura e de posicionamento do Tribunal na segunda metade do atual governo, do governador João Azevedo, impossibilitando qualquer mudança de posicionamento e de atitude. A última sessão da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa foi posta em votação as contas dos ex-governadores Ricardo Coutinho e João Azevedo. O relatório de Wilson Filho foi pela aprovação das contas dos 2 governadores. Aqui na Assembleia Legislativa teve 2 votos divergentes, Tovar Corrêa Lima e Camila Toscano, mas pela maioria de voto, agora vai ser decidido a comprovação do que foi decidido na Comissão de Orçamento no plenário da Assembleia. Ok, olha só, a gente está falando aqui de contas, só que contas das lojas americanas nessa situação toda. Eu estou com o Josicley Cruz, ele que é especialista em gestão e governança, é representante do Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa e vai nos dizer agora se a perspectiva é de fechamento das portas das americanas ou não. O que a gente fala pela experiência, né, conforme o histórico, a recuperação é um processo para garantir a existência da empresa depois desse imbróglio, dessa crise. Porque a orientação que eu dou para você, colaborador da Americanas, que você permaneça mantendo o seu foco. Você, fornecedor, simplesmente não quebra o elo de relação com a Americanas, certo? Existe uma cadeia direta e indireta de relações de beneficiários que estão aí para se desenrolar. E a gente torce, como outros exemplos, de empresas de recuperação judicial, que elas tiveram sucesso dentro desse contexto de recuperação judicial no Brasil. Então você acha que ela escapa? Olha, tecnicamente pelos números, o que a gente pode dizer nesse momento é que as informações estão sendo levantadas. O que a gente precisa ter agora é a confiabilidade dos dados que estão sendo levantados para, nesse cenário de 180 dias, a gente conseguir identificar o real cenário do que está sendo construído de dados. Porque até então, com os dados que foram lançados no primeiro momento, logo no início de janeiro para cá, ele teve alterações. Então não será nenhuma novidade esse valor que foi colocado como recuperação de 43 bilhões, ele aumentar. Mas dentro desse contexto tem um oceano, na qual a loja americana ela tem uma representação de market share muito grande na parte de e-commerce, ficando em segundo lugar, como primeiro lugar o Mercado Livre. Então tem um oceano de oportunidade e é o papel da americana ver que tem outros players dentro do negócio dela que também tem robustez.
Tá. E para evitar, proporcionalmente, naturalmente, que a sua empresa entre também numa situação como essa, acho que é aqueles 4 itens que você citou. De forma direta, a governança no Brasil faz 31 anos que está no Brasil. Então, é um tema muito recente, mas é um tema diário que todo empreendedor de pequeno, médio e grande porte, ele pode exercer. Certo? São 2 coisas que a gente tem que entender. Primeiro, eu tenho que entender que a empresa não é minha, ela é uma empresa que ela tem que dar lucro, eu tenho que ter uma visão profissional, eu tenho que trabalhar com isenção dentro desse contexto para que essa empresa ela venha a trazer longevidade e fazer com que o exemplo da Americana seja um estudo de caso para que a gente, onde é que eles erraram e onde é que eu posso ver quais são os erros, quais são os acertos que podem contribuir para a minha organização. Um dos filtros que a gente sempre orienta é a questão da comunicação. Uma boa comunicação em qualquer organização, ela é fundamental. Sem a comunicação, começam a aparecer as arestas, os conflitos de interesse em empresas familiares, a questão do processo de sucessão que não ocorre da primeira, segunda, terceira e quarta geração, que isso mostra os indicadores que a gente tem pelos indicadores do IBGC, do Sebrae, das Big Four, que mostra que as empresas familiares no Brasil ela tem um contexto de representação da seguinte forma. Conforme o último estudo agora de 2000 para 2021, 90% das empresas no Brasil são familiares. 90% das empresas do Brasil são familiares. São de grupos familiares. Isso dá uma complicação grande, né? E um oceano de oportunidade. O segundo ponto é que 65% desses 90% representa o PIB do Brasil. Então, 65% do PIB é gerado pelas empresas familiares. E 75% da força de trabalho vem das empresas familiares. Não é o caso da Americanas. Não era o caso da Americanas. Isso. Mas vamos mergulhar nesse assunto, que isso é um assunto interessante do ponto de vista de até pode, como você disse, gerar oportunidades, mas pode também complicar. E aí, para você dar dicas para quem tem uma empresa de grupo familiar, sim, quais são as vacinas que podem ser adotadas para poder ali evitar maiores conflitos. Rapidinho, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui no Rede Verdade.